Boa noite, meu querido. Que bom ter você aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Antes de começarmos a reflexão, gostaria de fazer um convite. Curta o vídeo, comente, compartilhe para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus contatos, para que esse vídeo chegue a muitas e muitas pessoas e através disso a palavra do Senhor possa alcançar mais e mais corações. Gostaria de fazer um convite também, um outro convite. Reflita comigo a palavra que está escrita em Jonas, capítulo 1, que diz: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jesus dá uma ordem clara para Jonas. Jesus não dá voltas. O Senhor não dá voltas. Deus não dá voltas quando dá essa ordem para Jonas. Ele diz: Vá até a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Uma ordem clara de Deus, de fácil entendimento. Jesus não dá voltas, Deus não dá voltas, dá uma ordem clara. Jonas, saia daqui, e vá depressa até a cidade de Nínive e pregue contra ela. Mas Jonas não entende. Jonas faz totalmente o contrário, simplesmente por não querer obedecer à ordem de Deus. Se continuarmos lendo, vamos ver tudo que Jonas passou só nesse primeiro capítulo, simplesmente porque não obedeceu à ordem de Deus, simplesmente porque não quis obedecer uma ordem clara de Deus, de ir até Nínive e pregar contra ela. E Jonas vai parar dentro de um porão de um navio, tentando se esconder de Deus. E aquele navio passa por uma grande tempestade, o comandante e os homens que estavam ali, as pessoas que estavam ali, tiram sortes para determinar quem era o culpado daquela situação. E aquela sorte cai sobre Jonas. Aqueles homens tentam entender o que ele tinha feito para com Deus. Jonas mesmo naquela situação reconhece que aquela tempestade estava atingindo o barco, atingindo o navio por culpa dele. E aqueles homens tentam arrumar alguma forma de acalmar a tempestade, de sair daquela situação e ir para a superfície novamente, ir para a terra novamente, a bordo. Mas não tem jeito, a tempestade não deixa. E aí Jonas mesmo se coloca à disposição e diz: olha, basta vocês me lançarem no mar e a tempestade se acalma. Basta vocês me lançarem no mar e o mar irá se acalmar. Aqueles homens tentam de todas as maneiras não fazer isso, agir de outra forma, mas não tem como. E aí chega um certo momento que Jonas é lançado no mar, e a partir do momento que Jonas é lançado no mar, Deus determina que um grande peixe engula Jonas. E ele vai parar, de fato, na barriga desse grande peixe. Mas já no navio, e agora, nesse último momento, na barriga do peixe, Jonas já entende que ele não tem mais o controle daquela situação. Que lá no início ele achava que tinha um controle, mas de fato agora ele não tem. Foi parar na barriga de um grande peixe, está vendo tudo que Deus está fazendo, justamente porque ele não obedeceu à vontade do Senhor. E ele reconhece de fato que não tem mais o controle sobre aquilo. Eu gostaria de convidar você a refletir nas semelhanças com a história de Jonas, com isso que Jonas viveu e o que nós vivemos nos nossos dias, o que nós vivemos dentro da nossa realidade. Qual seria a semelhança? Nós já paramos na barriga de um grande peixe? Não. E acho muito difícil. Só um milagre, como aconteceu com Jonas. Então essa não é a semelhança. Pelo menos eu nunca estive no porão de um navio em meio a uma grande tempestade e fui lançado ao mar. Então também essa não é a semelhança. Acho muito difícil que alguém tenha passado por isso. A semelhança com a história de Jonas é o fato de desobedecermos também,
uma ordem direta de Deus. É o fato de nós também, em determinados momentos, perdemos o controle da nossa vida, o controle da nossa própria história, simplesmente porque desobedecemos uma ordem direta de Deus. Simplesmente porque Deus nos deu uma ordem, Deus nos disse que precisaríamos fazer algo, e simplesmente por não querermos, virarmos as costas, escolhermos outro caminho, tentarmos viver outra realidade e acharmos que estamos fugindo da presença de Deus, quando na verdade nunca iremos conseguir nos esconder da presença de Deus. Porque se formos nas profundezas da terra, Ele irá nos encontrar. Se formos nos altos céus, Ele irá nos encontrar. Deus encontrou Jonas escondido num porão de um navio sem ao menos ir lá. E encontrou Jonas na barriga de um grande peixe. Ou seja, Jonas mudou de cidade, Jonas foi parar no porão de um navio em alto mar, Jonas foi parar na barriga de um grande peixe e ainda assim não conseguiu se esconder da presença do Senhor. Mas em muitos e muitos momentos da nossa vida, por medo, por vergonha de decisões erradas, tentamos nos esconder da presença do Senhor. Só que chega um certo momento em que acontece exatamente o que aconteceu com Jonas. Nós perdemos o controle da nossa própria história. Nós perdemos o controle da nossa vida, simplesmente porque tentamos agir da maneira que nos convinha, no lugar de agir da maneira que Deus determinou. Da maneira que Deus determinou quando nos deu algo que precisaríamos fazer. Quando nos deu uma ordem, quando nos fez um pedido, quando determinou algo sobre a nossa vida. Gostaria de convidar você a entregar o controle da sua vida nas mãos daquele que tem o controle sobre todas as coisas. Só nessa situação, Deus controlou o mar, Deus controlou os ventos, Deus determinou que a tempestade fosse contra o barco, Deus teve controle sobre um grande peixe, e depois, além de determinar que o peixe fosse até o encontro de Jonas, determinou que o peixe engolisse Jonas sem matá-lo. Percebeu? Deus não determinou que o peixe matasse Jonas. Determinou que ele fosse engolido, que aquele peixe engolisse Jonas. Percebe como Deus tem controle sobre todas as coisas? E como Deus tem um controle sobre tudo o que nós vivemos? Não é diferente, a nossa realidade não é diferente da realidade de Jonas. Deus tem um controle sobre um grande peixe hoje, assim como Ele teve controle sobre aquele grande peixe. Deus tem um controle sobre os barcos hoje, como Ele teve o controle lá atrás. Deus tem um controle sobre o mar, sobre os ventos, hoje, assim como Ele teve o controle na história vivida por Jonas. Ou seja, Deus tem um controle sobre a nossa história, assim como teve o controle da história de Jonas. E nós precisamos colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Não fazemos como fez Jonas, mas sim obedecer à ordem de Deus. Se a ordem do Senhor for fazer A, não faça B. Não, faça A, porque foi o A que Deus determinou. Se a ordem de Deus é pregar o Evangelho, querido, não fuja. Não fuja, porque não há lugar nesse mundo que você vá se esconder da vontade de Deus. Porque se Deus determinou para você algo, isso vai acontecer. Porque é a vontade dele é única, é perfeita, é agradável. Entregue o controle da sua história nas mãos do Senhor. Entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tem o controle sobre tudo. Entenda uma coisa, Deus sempre terá o controle sobre a nossa vida. Sabe qual é a diferença? A diferença é que na história de Jonas, Deus teve o controle sem autorização dele. E Jonas passou por tudo o que ele passou. Mas nós podemos fazer diferente. Deus não precisa tomar o controle da nossa vida.
Porque nós podemos entregar a Ele esse controle. Porque nós podemos entregar de forma suave esse controle para o Senhor. Porque entregar o controle das nossas vidas para o Senhor pode ser um desejo nosso. Você não precisa fugir da presença do Senhor, não. Simplesmente entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Simplesmente entregue o controle da sua história nas mãos do Senhor. Porque Ele não irá perder o controle. Nós sim. Nós perdemos o controle. Mas Deus não. Porque o controle está sobre Ele. Porque Ele é o controle. Porque Ele tem o controle sobre tudo e nós não temos controle sobre nada. No primeiro momento, Jonas pode ter pensado que tinha o controle daquela situação. Mas só que quando vem uma grande dificuldade, ele percebe que não tem controle sobre nada. Que era apenas uma ilusão, que ele estava pensando que estava tudo sob controle, mas não. Sabe a diferença entre uma casa construída sobre a areia e uma casa construída sobre a rocha? Qual é a diferença? Talvez no início nenhuma diferença seja perceptível. Talvez no início a casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha talvez sejam casas semelhantes, lindas, bonitas. Mas o que vai determinar a diferença é o momento que vem as lutas, a tempestade, as adversidades, e aí que virá a diferença. Por quê? Porque são esses momentos que exigem um controle. São esses momentos que exigem que a nossa vida esteja sobre uma superfície que aguente as dificuldades. E a areia não aguenta uma tempestade, porque ela não fica fixa. Se você for na praia durante uma tempestade, você vai ver a quantidade de areias que sobem por conta do vento. Agora observa nessa mesma praia, se você for ou quiser pesquisar, as pedras, a rocha. Entregue a sua vida, querido, nas mãos do Senhor. Ele é fiel, justo e irá conduzir toda a sua história. Deus em Cristo te abençoe. Que no nome do Senhor Jesus Cristo você tenha uma semana de paz, uma semana debaixo da graça do Senhor. Em nome de Jesus, eu desejo para você uma semana de paz, uma semana de grandes vitórias, de grandes realizações. E que em Cristo Jesus você possa conduzir tudo o que irá acontecer nessa semana debaixo da graça dele, debaixo da proteção do Senhor, que não sejam vontades suas, mas vontades do Senhor. Deus, nós queremos louvar e engrandecer o teu nome. Continue, Pai, conosco, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, ó Pai. Queremos entregar nas tuas mãos o controle da nossa vida. Pai, que tudo que irá acontecer nessa semana, que tudo irá acontecer daqui para frente, que seja controlado e guiado tão somente pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Pai, continue conosco, nos guarde e nos livre, Pai, de todo mal. No nome de Jesus, que o Senhor possa continuar conduzindo toda a nossa história, Pai. Assim eu oro, Deus, agradecido, que essa mensagem alcance, ó Pai, vários e vários corações, que as pessoas que estarão ouvindo possam ser grandemente edificadas. Assim eu oro, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Deus. Que no nome de Jesus, essa palavra possa falar poderosamente ao seu coração e que seja uma semana de paz. Assim, eu finalizo, mas continue sempre debaixo da graça e da proteção do Senhor Jesus Cristo.